Queridos alunos, estamos juntos novamente hoje para abordarmos um assunto recorrente em vestibulares, até mesmo no próprio Enem, e é um procedimento que frequentemente temos o hábito de utilizar em nossas casas. Nessa aula, eu vou lhe ensinar o que vem a ser uma diluição em relação aos procedimentos na química. Então, vamos lá. Diluir uma solução consiste em acrescentar solvente a esta solução, fazendo com que seja diminuída a sua concentração. Veja só, no primeiro recipiente, observe, nós temos 50 gramas de NaCl, que é o sal de cozinha, cloreto de sódio, e 200 ml de água. Já no segundo recipiente, observe que o volume de água aumentou, 500 ml, e a quantidade de soluto de sal de cozinha é a mesma, 50 gramas. O volume aumentou, evidentemente, porque colocamos 300 ml de água. Se já havia 200, mais 300, 500. Observe o seguinte. Em uma diluição, a quantidade de solvente e o volume da solução aumentam. Você observou anteriormente. Enquanto a quantidade de soluto permanece igual. Como resultado, a concentração da solução diminui. Lembre-se, meu querido aluno, que a solução é uma mistura homogênea formada por solvente e soluto. E a diluição é um processo, como disse anteriormente, comum no nosso dia a dia. Por exemplo, ao adicionarmos água a algum produto de limpeza, como desinfetantes, para torná-lo menos concentrado. Dou outro exemplo, se você tem um refrigerante e põe pedras de gelos nesse refrigerante, nesse copo contendo o refrigerante, você está adicionando água, você está diluindo, correto? Vamos lá. Outro exemplo é a preparação de sucos a partir de concentrados industrializados. Observe aí a figura. Normalmente é indicado no rótulo do produto a quantidade de água que deve ser adicionada, tornando o suco menos concentrado. Observe, no primeiro recipiente colocamos o suco, no segundo colocamos um pouco de água, mas mesmo assim a solução ficou muito concentrada. Observe o recipiente do meio. Já o último recipiente, ao colocarmos mais água, observe que a solução ficou menos concentrada. E assim nós vamos ter uma diluição. Ou seja, nesse recipiente central, nós dissemos que o suco está mais forte. Na quimiquez, na linguagem quimiquez, dizemos que a solução está concentrada. Já nesse último recipiente, a solução está mais fraca, está mais diluída. Na quimiquez, a gente usa esse termo, está mais diluída. Na solução do meio, observe aí, a solução está mais forte. E na última, observe, ela está mais fraca. Na linguagem quimiquez, dizemos que ela está concentrada. E na linguagem quimiquez, a última, nós dizemos que ela está diluída. Se ligue. Nos cálculos envolvendo diluição, usaremos o índice 1 ou termo inicial para indicar a solução concentrada e o índice 2 ou termo final para indicar a solução diluída. Expressões matemáticas que usaremos nos cálculos de diluição. Vejamos.
C1V1 igual a C2V2. O que é que significa? A concentração da solução concentrada, que multiplica o volume da solução concentrada, é igual à concentração da solução diluída, que multiplica o volume da solução diluída. Outra fórmula. A molaridade da solução concentrada, que multiplica o volume da solução concentrada, é igual à molaridade da solução diluída, que multiplica o volume da solução diluída. Essas são as duas fórmulas normalmente mais utilizadas em questões. Porém, outras podem ser utilizadas, tais quais, observem, o título, fração molar, molaridade. Ok? Mas as duas primeiras, envolvendo concentração e molaridade, são as mais utilizadas. Bom, é importante você saber que o volume da solução concentrada, que eu chamo de V2, ou volume final, ou VF, já que final começa com a letra F, é obtido pela fórmula V2, ou VF, é igual a V1, ou VI, mais o volume da água que é adicionado. Agora vamos exercitar um pouco. Vamos treinar um pouquinho. Vamos lá? Qual deve ser o volume de água adicionado a 50 centímetros cúbicos de solução de hidróxido de sódio, cuja concentração é igual a 60 gramas por litro, para que seja obtida uma solução de 5 gramas por litro? Vejamos. Observem como faríamos essa questão. Primeiramente, nós devemos transformar o volume inicial de centímetro cúbico para litro, a fim de que todas as unidades de volume sejam iguais. Então, se o volume inicial era de 50 centímetros cúbicos, que corresponde a 50 mililitros, para transformar em litros, 0,05. Agora, substituímos os valores na fórmula abaixo. Se o problema envolve concentração e volume, nós dizemos concentração inicial, que poderia ser C1, que multiplica o volume inicial, que pode ser V1, é igual a concentração final, que pode ser C2, que multiplica o volume final, que multiplica V2, portanto, que poderia ser V2. Substituindo, então, a concentração inicial, pela leitura aí da questão, por 60 gramas, o volume inicial por 0,05 litros, a concentração final de 5, qual seria, então, o volume final? Já que eu preciso desse volume final para poder calcular o volume da água. O volume final, fazendo as operações, nós chegaríamos, portanto, a 600 centímetros cúbicos. Observe os nossos cálculos. Bom, acontece que ele não quer saber o volume da solução diluída ou o volume final. Ele quer saber o volume da água. Como nós vimos na fórmula anterior, né? Que volume da solução diluída é igual ao volume da solução concentrada mais volume da água. Se quisermos o volume da água, é só subtrairmos o volume da solução diluída pelo volume da solução concentrada. Então, o volume da solução diluída foi 600 centímetros cúbicos. O volume da solução concentrada, 50. Utilizaremos, então, chegamos à resposta de 550 centímetros cúbicos ou 0,55 litros. Veja, então, a resposta, 0,55 litros. Correto? A resposta é a letra C. Vejamos outro cálculo, outro problema. Qual é o volume de solução aquosa de sulfato de sódio a 60 gramas litros, que deve ser diluído por adição de água para se obter um volume de 750 ml de solução a 40 gramas por litro? Vamos ver, vamos dar um tempinho para ver se você arruma esse problema? Vamos lá? Vamos nessa. Estou lhe esperando.
Vamos ver? Agora, observe. Quais são os dados do nosso problema? A concentração inicial, 60. O volume final, 750 ml, transformando em litro, 0,75. A concentração final, 40. Então, eu uso a fórmula concentração inicial, que multiplica volume inicial, é igual a concentração final, volume final. Lembrando que inicial é a solução concentrada, final é a solução diluída. Lembrando ainda que onde é inicial eu posso substituir pelo número 1, e onde é final posso substituir pelo número 2, como dissemos anteriormente na nossa explanação de aula. Substituindo então na fórmula, eu tenho 60 que multiplica o volume inicial, igual a 40 que multiplica 0,75. Assim, o volume inicial será de 0,5 litros, ou 500 ml. Logo, para se obter a solução desejada na concentração de 40 gramas por litro de sulfato de sódio, é necessário pegar um volume igual a 0,5 litros ou 500 ml de solução de concentração de 60 gramas por litro de sulfato de sódio e acrescentar 250 ml de água, de modo que o volume da solução final, que é a solução diluída, seja igual a 750 ml. Logo, a resposta para essa questão será a alternativa B. Vejamos outra. Ao adicionar uma quantia de 75 ml de água diretamente em 25 ml de solução 0,2 molar de cloreto de sódio, obtemos uma solução de concentração molar igual a... Vamos fazer? Observe. O volume adicionado foi o volume de água, 75 ml. O volume da solução concentrada, volume inicial, 25 ml. A molaridade da solução concentrada, molaridade inicial, 0,2. Ele quer saber qual é a molaridade final. Mas para isso, se eu tenho um volume da solução inicial, que é a solução concentrada, eu tenho que ter o volume da solução final. Então, como é que eu faço? Veja abaixo. Volume final é igual ao volume inicial mais o volume de água, que foi adicionada, portanto. Volume final é igual. Volume inicial é 25, foi adicionado 75 mililitros de água. O volume final é 75, 25 mais 75, o volume final, 100 ml de água. Em seguida, basta utilizar a fórmula da diluição e molaridade. Observe. Molaridade inicial, volume inicial, molaridade final, volume final. Substituindo, observe aí, nós encontraremos que a molaridade final será igual a 0,05 molar, ou mol por litro. E agora uma questão baseada nos conhecimentos teóricos, você observou no início da nossa aula. Na diluição de uma solução, podemos afirmar que a massa do solvente permanece constante, a massa do soluto permanece constante, o volume da solução permanece constante, a molaridade também constante, a molaridade também constante. Qual seria a sua resposta? Observe. Vamos lá? Qual seria? Estou lhe aguardando. Dá uma lidazinha mais uma vez. Você falou a letra B? Acertou. A massa do soluto permanece constante. Você viu no início da nossa aula, na exposição do início da nossa aula. Bom, só para lembrar a vocês, mais uma vez, que vocês conseguirão sempre aprender, sempre, porque vocês são guerreiros, são parceiros,
Espero que tenha gostado e entendido a nossa aula e lhe espero na nossa próxima aula. Lembrando que vocês devem fazer os exercícios expostos no Que Mágico e os exercícios do nosso livro. Lhe espero também no plantão de dúvida. Um forte abraço.